A paz do Senhor Jesus, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Igreja do Deus vivo, do Deus poderoso, que está nos quatro cantos da face da terra. Nunca desista da tua salvação. Nunca desista da tua salvação. A tua salvação, ela deve ser lutada, ela deve ser pelejada. E quem pode pelejar, quem pode lutar pela tua salvação, é você mesmo. É você mesmo que luta, é você mesmo que peleja pela tua salvação. Mateus, capítulo 6, versículo 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também está o teu coração. Dependendo da maneira que você age, que você se expressa aqui na terra, com aquilo que você alcança, com objetivos financeiros que você determina dentro do teu coração, e você alcança, depende da tua maneira, depende do teu comportamento, a tua expressão, o teu gesto, você revela que o teu coração está ali. O teu coração está ali. Se tem uma coisa que nessa caminhada nós temos que caminhar, a igreja que está na terra, que nós temos que caminhar com o entendimento e com a sabedoria. Igreja, se conscientiza disso, coloca isso na tua consciência, coloca isso na tua mente e coloca isso também dentro do teu coração. Tudo que você for construir aqui na terra, entenda isso que eu vou falar. Tudo que você for construir aqui na terra, você está construindo para ser destruído. Por que destruído? Você está construindo para ser destruído pelo fogo. Por quê? 1 Pedro 3,7, os céus e a terra, tudo que tem debaixo do céu, em cima da terra, já foi reservado como tesouro para o dia do juízo, que Deus ele vai destruir com fogo. Já foi reservado, está reservado como tesouro. Então, quando nós caminhamos com esse entendimento, com essa sabedoria, não colocamos nosso coração em coisas, não colocamos o nosso coração nas coisas desse mundo. Porque veja, o bem mais precioso que nós temos para lutar e devemos lutar é pela salvação da nossa alma. Vejam, os profetas eles tinham um desejo muito importante no coração deles. A tua salvação, a minha salvação, ela tem que ser indagada, ela tem que ser investigada, os quais os profetas eles indagaram e eles investigaram e eles profetizaram a respeito dela. Eu vou ler aqui, tá? 1 Pedro 1,10. Diz assim, ó. 1 Pedro 1,10. 1 Pedro 1,10. Foi a respeito desta salvação, a que eu estou falando aqui agora. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram. Veja, além deles indagar a salvação e investigaram, eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês. A salvação ela foi indagada por eles e ela foi investigada por eles. Agora veja, quando você está investigando algo, você está investigando algo para você obter informação, para você obter conhecimento daquilo, para você adquirir entendimento daquilo que você está investigando, para você ver o proveito que aquilo que você está investigando, para ver o proveito que vai trazer para você. Agora veja, foi a respeito dessa salvação. Agora veja, quando a Bíblia ela fala de salvação, veja, irmãos, e não é todos que vão ser salvos. Não é todos que vão ser salvos. Porque para poder alcançar a salvação, alcançar a eternidade, o céu que Jesus Cristo ele preparou para nós, ninguém consegue chegar lá se não renunciar.
Ninguém consegue chegar lá se não caminhar nessa terra como um salvo e caminhar como um discípulo do Senhor Jesus. Porque o discípulo, quando o discípulo ele aprende a caminhar aqui nessa terra como salvo, ele aprende também a ser discípulo. Veja, Lucas 14:33, veja, cada um de vós, cada um de nós, se não renunciar tudo quanto tem, não pode ser o discípulo do Senhor Jesus. Veja, agora tem coisas que podem te segurar. Tem coisas que podem te embaraçar aqui na terra. Tem coisas que podem te embaraçar. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que ver na onde está te embaraçando, o que está te prendendo, o que está te segurando. Tem pessoas que o financeiro segura ele. Tem pessoas que o financeiro amarra. Tem pessoas que o financeiro acaba cegando ele. Veja, quando Elias, quando ele estava querendo preparar um sucessor para seguir no lugar de Elias, veja, o sucessor era Eliseu. 1 Reis 19, Elias ele só passou por Eliseu, ele jogou a capa em Eliseu. Eliseu pegou e já seguiu Elias. A única expressão que Eliseu ele toma: deixa eu beijar o meu pai e deixa eu beijar a minha mãe. Elias fala para ele: vai e faz conforme a tua palavra. O que ele foi? Ele foi, beijou o pai, beijou a mãe, e quando ele voltou, sabe o que ele fez? Ele estava trabalhando, irmãos. Ele estava trabalhando com os bois, ele estava arando o terreno para que ele pudesse plantar. Eliseu, ele estava trabalhando. Agora veja, uma outra coisa também que me chama a atenção, irmãos, quando Deus ele tem um plano, uma obra na vida do ser humano, de levantar esse ser humano sobre a face da terra, veja que Deus ele tira do trabalho. Deus ele tira do trabalho, depois Deus ele sustenta. Porque Deus ele não tem nada com preguiçoso. Deus não tem nada com preguiçoso, não tem nada com preguiçoso. Por que muitas pessoas começam a viver pela fé e depois a pessoa volta a trabalhar? Porque Deus não aprovou. Ainda Deus não aprovou, você não conseguiu discernir o tempo, irmão. Você não conseguiu discernir o tempo do Senhor, se Ele te chamou, não. Você não conseguiu discernir o tempo. Agora veja, o que estava segurando Eliseu eram os boi. O que ele fez? Ele cozeu todos os bois e deu para o vilarejo comer, porque ele sabia que o boi ia segurar ele. O boi ele significa, ele simboliza o financeiro. Agora veja, a tua salvação, nada pode te embaraçar, nada pode te poder segurar. Nada pode poder segurar. Veja, irmãos, Noé, ele foi salvo com muita dificuldade. Quando Pedro ele escreve, se o justo ele se salva com muita dificuldade, aonde comparecerá o ímpio pecador naquele dia? Quando Pedro ele traz essa expressão, quando ele fala de justo, nós lembramos de Noé. Noé, ele era justo diante do Senhor, nas suas gerações que ele andava, ele era justo diante do Senhor. No Gênesis 6,14, Deus pede para Noé, constrói uma arca. Constrói uma arca, mas no tempo de Noé não chovia, irmãos. No tempo de Noé não chovia. Mas a terra, ela brotava muito orvalho. Agora veja, a primeira coisa para Noé, ele poder construir a arca para ele poder ser salvo e a sua família, ele estava construindo, ele estava trabalhando pela sua salvação. Primeira coisa que ele faz, ele prepara o terreno. Porque brotava muito orvalho, a terra era muito úmida. Se ele não drenasse o terreno, se ele não preparasse o terreno, a terra primeiro, ele não conseguia trabalhar. Ele ia encontrar dificuldade porque a terra ia estar escorregadia, veja, ou seja, ele teve que trabalhar pela salvação dele. Então, quando a Bíblia fala que se o justo salva com muita dificuldade, porque a salvação é trabalho. A salvação é trabalho, mas também não é impossível. Agora devemos nós lutar pela nossa salvação. Agora veja, tem pessoas que na hora da aprovação se desvia. Outros na hora da perseguição se desvia. Na hora da perseguição, porque não estava inteiramente diante do Senhor, não estava inteiramente. Quando a pessoa está inteiramente diante do Senhor, essa pessoa não para, ela vai até o fim mesmo, muitas vezes ela não entendendo o problema, a dificuldade que ela está, mas ela vai até o fim. Foi o que o anjo falou para Daniel, querendo saber, querendo entender a interpretação das visões, das revelações que Deus deu para ele falou assim, Daniel, quanto a você, não convém você saber, mas porém você vai até o fim, Daniel. Vai até o fim, ou seja, veja, irmãos, tem situação, tem dificuldade, tem problema que você está na tua vida, você não está tentando entender e nem quer entender. O Senhor não te deu entendimento para você entender e nem vai te dar. Veja, Deuteronômio 29,
Todas as provações que Israel, muitas delas passou, o Senhor não deu entendimento para eles poderem entender e compreender a provação que eles estavam passando. O Senhor não deu entendimento para eles. Então tem provação, tem dificuldade que você passa, que o Senhor não te dá entendimento para você entender. O que Deus ele quer que você faça? Ele quer que você caminhe, que você avance, que você prossiga, mesmo você não entendendo o grau, a situação, dificuldade que você se encontra. Quem sabe hoje o mar está agitado. O mar hoje ele está agitado. Agora vejam, o que você tem que fazer? Deus ele aquieta tudo, irmão. Deus ele aquieta tudo. Salmos 41:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor Deus. Veja, quando os discípulos, o Senhor Jesus dá uma ordem para eles ir de adiante da banda do mar. Eu vou para o monte orar, eu vou para o monte interceder por vocês, e quando vocês chegarem do outro lado eu vou encontrar vocês. Veja, quando o Senhor Jesus ele falou, eu vou para o monte orar, e vocês vão para a banda do outro mar, e eu vou para o monte orar e vocês vão para a banda do outro mar, irmãos, ali significa a vinda que Jesus desceu na face da terra, aí depois ele foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, e ele ascendeu ao céu, e hoje ele está à destra do Pai. Hoje ele intercede por nós, veja, porque o homem aqui na terra, ele tem um intermediador entre Deus e o ser humano. Veja, Cristo ele é um intermediador dentre os homens. Ele é o nosso intermediador. Cristo é o intermediador entre os homens e Deus. Veja, hoje Jesus ele está nos intermediando. Ele já mandou nós caminhar, já mandou nós avançar, já mandou nós prosseguir. Veja, foi o que ele falou para os discípulos: entra dentro do barco e atravessa esse mar. O mar hoje, irmãos, ele simboliza o mundo, está lá em Apocalipse. Agora veja, na metade do mar, o vento era o contrário. O vento batia no barco dos discípulos e tentava tirar os irmãos fora da direção. Veja, as ondas, os açoites das ondas tentavam tirar os discípulos da direção. Veja, o mar simboliza o mundo. Veja, tem pessoas na terra que muitas vezes o mundo quer tentar te tragar, e nessa tentação que o mundo ele tenta te tragar, muitos desviam. Muitos se voltam para trás. Agora vejamos, quando o ser humano ele é gerado por Deus, ele não volta. 1 João 5,4, todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. A saber, a vossa fé. E no 18 ele fala, todo aquele que é nascido de Deus, e ele é gerado por Deus, ele conserva a si mesmo, e o maligno não toca. Então a diferença está naquele que não foi gerado e naquele que foi gerado. Vejam, e a pessoa quando a pessoa ela volta para trás, simplesmente tinha uma marca dentro do coração dela do mundo que ela não se libertou, e com o tempo não tinha uma vida de oração para poder se limpar, para poder se libertar, ou seja, aquilo estava dentro do coração, soltou para fora, e aquela pessoa ela acabou voltando para trás. Lucas 9,62, ninguém que coloca a mão no arado, lançou a mão no arado e olha para trás, é digno de entrar no reino dos céus. Veja, quem que olhou para trás? Quem olhou para trás foi a mulher de Ló. A mulher olhou para trás, ela virou estátua de sal, porque o dito do Senhor era, não olha para trás. E por que você está olhando para trás? Por que você está encontrando dificuldade agora para você caminhar? E você está olhando para trás? Você está quase desviando, irmão. Outros já se desviaram. Agora vê, irmãos, quero deixar um último versículo aqui para você, aqui, ó, para a nossa meditação. Marcos 9,50. Qualquer dificuldade, qualquer provação que você passar aqui na terra, porque tem dificuldade, tem provação que ela vem e ela tira a tua essência, mas você não pode perder a tua essência. Veja, nós, a igreja, nós somos o sal. Somos o sal da terra e somos também a luz do mundo. Marcos 9,50 diz assim, ó: bom é o sal, mas se o sal se tornar insulo, outras traduções falam insípido, com que se há de adubareis? Tende sal em vós mesmo e paz com os outros. Olha o que Jesus está falando. Se o sal se tornar insulo, ele está dizendo assim, ó, se tornar insulo, se o sal perder a essência, o sal não presta. O que tira a essência do sal? Pega um pouco de sal da tua casa, deixa no sol para você ver. Ele vai perder a essência. Ou deixa no frio, no sereno, vai perder também a essência. É as provações e são as dificuldades da vida que muitas vezes tira a tua essência, tira o teu sabor. As lutas, dificuldade não pode tirar a tua essência nem tampouco o sabor. Então, continuaremos caminhando, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé,
entendendo que a nossa salvação tem que ser indagada e ela tem que ser investigada, porque os profetas eles indagaram e eles investigaram a salvação. 1 Pedro 1,10, a respeito delas eles indagaram e eles investigaram, a qual eles profetizaram. Então tá aí, irmão, não desista pela tua salvação, em nome do Senhor Jesus.